sua vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Efésios, capítulo 4, vamos repetindo esta leitura, capítulo 4, verso 11 ao 13. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Pode sentar. Vamos tirar um título aqui da própria mensagem do irmão Brana, advertência depois juízo. Ele diz: Deus está na mensagem à noiva. Cada vez que Deus envia um mensageiro, ele está naquela mensagem. E nós tomamos as 3 mensagens anteriores, que é Lutero, Wesley e Pentecostes, que Deus estava em cada uma destas mensagens. A questão de falar que Deus está não quer dizer que Ele está hoje, mas Ele esteve em cada uma dessas mensagens. Agora, no presente é que queremos falar. Deus está na mensagem à noiva. Esta é presente. As outras são passadas. E Deus esteve em cada mensagem. Assim como Deus esteve com Moisés, Deus esteve com Noé, Deus esteve com Enoque, assim por diante. A cada tempo, Deus estava operando através daquela mensagem, daquele homem naquele tempo. Mas vamos tocar mais nesses últimos dias, que Deus esteve na mensagem de Lutero, Deus esteve na mensagem de Wesley e Deus esteve na mensagem pentecostal. A mensagem pentecostal é que
abrangeu a era de Laodiceia, exatamente no tempo que o irmão Branham nasceu, quase perto da sua partida também. Esta é a mensagem a Laodiceia, que Deus esteve ali, mas ela colocou Cristo fora. Colocar Cristo fora é rejeitar o que Cristo enviou exatamente naquela era. Você vai em Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Agora, isso é Cristo, dizendo, eis que estou à porta e bato. Mas Cristo está do lado de fora. E quem é que estava do lado de fora destas mensagens? Exatamente a mensagem de William Branham, certo? Que é a mensagem que estava fora daquelas mensagens. Mas Deus esteve. Ninguém pode negar que Deus esteve na mensagem de Lutero, trazendo justificação. Na mensagem de Wesley, santificando o vaso. E na mensagem pentecostal, trazendo cura divina. Aquela restauração dos dons espirituais. Deus esteve em cada uma delas. Mas Deus não parou nisso. Exatamente aí quando eles colocaram Cristo do lado de fora, e ele diz, estou à porta e bato, porque ele estava fora dos pentecostais. Aí os pentecostais continuaram lá dentro achando que Deus estava lá. E Deus já tinha saído. É como os luteranos continuaram com a mensagem de Lutero, pensando que Deus estava lá, mas já tinha saído. E assim por diante, com a mensagem de Wesley. Eles acharam que só na santificação estava bom, mas Deus já tinha saído. E a mensagem pentecostal também. Deus já tinha saído. Esteve lá. É certo que ele esteve lá, mas ele saiu. O problema é muitas vezes não perceber que Deus saiu, certo? Que Deus deixou aquela era, Deus deixou aquele tempo e está no novo tempo. Agora, depois da era da noiva, não tem mais era, porque você tem a era de Laodiceia, acabou as eras da igreja. A era da noiva é depois de Laodiceia, aí que vem a era da noiva. Não tem mais eras. Não tem mais mensageiros, não tem mais profetas, certo? Não tem. O que nós temos aqui é a mensagem do profeta, que já partiu, mas com um ministério bíblico que seria repetido outra vez, profetizado outra vez esta mensagem. Então é o que nós estamos fazendo neste tempo, profetizando outra vez. Então vamos ver mais 3 pontos principais por onde Deus passou. Deus sempre trabalha em 3. Pai, Filho e Espírito Santo. É o ministério de Deus, certo? E você não pode ter 3 pessoas distintas. É 3 ministérios que Deus teve na terra. Criando, salvando e batizando. Certo? Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele prossegue nesses 3 que acabamos de falar, Lutero, Wesley e Pentecostes, que é justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, que é restauração de dons. Eles não tiveram a pessoa do Espírito Santo naquele dia, porque eles rejeitaram. Quando eles rejeitaram a pessoa do Espírito Santo, que é Cristo, estava do lado de fora, com uma outra mensagem que não era a pentecostal. Eles rejeitam exatamente por isso, que Cristo está fora com outra mensagem. Então nós temos 3 outra vez. Nós temos Billy Graham, Oral Roberts e Branham. Deus trabalha sempre no 3. E a mensagem de Billy Graham é uma mensagem de arrependimento. O Branham diz que ninguém prega uma mensagem de arrependimento ou pregava como Billy Graham pregava. Ele era o mensageiro daquele dia para a igreja nominal, a igreja que ela não está preocupada muito com os dons. Então aquela igreja onde Billy Graham
estava tomando conta como um anjo para eles. Aquilo foi muito bom, sua mensagem de arrependimento, em como ele pregou, certo? Para prosseguir aquela mensagem. Por isso levantou o Roberts. O que eu estou falando aqui está dentro da mensagem de advertência e depois juízo, parágrafo 54 em diante. Eu estou já falando alguma coisa para vocês só dos tópicos desta mensagem. Então aqui vem o servo do Senhor. O que falta é a pessoa que vem reconhecer o servo que foi, certo? Cada um tem que reconhecer. Então o irmão Branham foi um que reconheceu o servo que foi, que era Oral Roberts, o servo do Senhor. As pessoas perderam o respeito, elas não respeitam, por isso elas não são de Deus. A esposa que não respeita o marido, ela não é de Deus. A igreja que não respeita Cristo, ela não é de Deus. Nas eras, aquela era que não respeita o mensageiro, ela não é de Deus. Mas tem de Deus? Tem a que respeitou, tem aquela de Deus. Até chegarmos aqui no período do irmão Oral Roberts, que também foi um mensageiro aos pentecostais. Talvez nem eles saibam que Oral Roberts foi um mensageiro a eles, aos pentecostais. Por isso o irmão Branham diz, ali há um mensageiro aos pentecostais. Parágrafo 56 de advertência, depois juízo. Então ele falando de Oral Roberts, e não há ninguém ali fora a comparar com Oral Roberts. Se você vê, ele diz, não há ninguém também ali fora a comparar com Billy Graham, para pregar uma mensagem de arrependimento. Eu queria que cada um destes homens tivesse permanecido e dito, não há nenhum homem como William Branham para trazer a palavra revelada. Mas não tivemos. Eles viram estas coisas, foram do tempo do irmão Branham, foram mensageiros de suas eras, eles tiveram o seu povo. Naquele dia, não penso que eles são perdidos, não. Não, o povo de Lutero não é perdido. O luterano hoje, sim, está perdido, porque Deus já passou muitas mensagens depois da deles. Mas no seu dia, o luterano era salvo. O wesleyano foi salvo no dia de Wesley. Os pentecostais foram salvos no dia pentecostal, que durou de 1900 a 1950, mais ou menos. Quando o irmão Branham começa o seu ministério, já está terminando a era de Laodiceia. E as pessoas nem percebem que aquilo está terminando, porque é muito bom. O fogo pentecostal, é a alegria, o regozijo dos dons, da manifestação de cura, de expulsão de demônio. Aquilo foi tão bom que eles não queriam que acabasse. Mas quando chegou o período do ministério do irmão Branham, aqueles que já estavam vivendo no tempo do irmão Branham deveriam ter reconhecido o ministério profético, que Deus tinha mandado um profeta, não apenas um mensageiro, não apenas um pregador, não apenas um pastor, e muitas vezes por pregar quer dizer que ele é um profeta. Isso é bíblico também, é o que o irmão Branham diz, que um pregador é um profeta, mas nós temos que ver o sentido literal da palavra mesmo, profeta, que ele traz os mistérios divinos, é um revelador da palavra de Deus, certo? E é o que o povo pentecostal, quando o irmão Branham estava pregando, não reconheceram. Aí que o Espírito Santo está fora da igreja. É aí que Cristo está fora da igreja. Foi ali que cumpriu Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Eles rejeitaram o Espírito Santo encarnado, manifestado no profeta. Até hoje eles falam mal disso, mas eles chamaram Jesus de demônio, irmãos. A gente não tem nem que preocupar com esse povo que diz que Branham foi um falso, que Branham foi um demônio, porque nos dias de Jesus eles diziam que Jesus era falso, que Jesus era Beelzebu. Você tem na Bíblia isso. Cada vez que Deus traz uma mensagem, aquele mensageiro é considerado como um diabo para eles, porque aquele mensageiro tem uma mensagem diferente da deles.
Porque se for para falar a mesma coisa, Deus não precisa mandar outro. Tem que entender isso. Se é para falar só a mesma coisa, Deus não precisa mandar outro. Para que Deus mandar outro? Se é a mesma mensagem. Por que Deus mandou Wesley? É porque a mensagem de Lutero só não era suficiente. Porque Deus mandou os pentecostais? Porque a mensagem também de Wesley não era suficiente. Porque Deus mandou Elias? Porque a mensagem pentecostal não era suficiente. E eles não aceitam isso. Mas pentecostais, vocês que regozijam com os pulos, as danças que vocês têm hoje, que está tendo dança até na mensagem do profeta. A gente está dançando até na mensagem do profeta. Mas você vai dançar mesmo na tribulação. Aquilo ali vai dançar, de verdade, né? Mas as pessoas rejeitam o mensageiro que Deus está mandando no dia. Então, se o povo entendesse, nos dias de William Branham era dias do Espírito Santo encarnado. Nos dias pentecostais eram os dias do Espírito Santo derramado sobre a igreja, sobre o povo. Mas Deus não fica só sobre o povo. Ele vem primeiro e manifesta num homem. E esta é a manifestação principal, e pelo que eu vejo e entendo da mensagem, é esta hoje. Ela é principal. Porque no tempo do irmão Branham, quando o povo regozijou com o Espírito Santo, era dons. E o verdadeiro Espírito Santo estava encarnado no profeta. Para fazer o quê? Quando ele pregou a mesma coisa que os pentecostais pregaram, quando curou o enfermo, igual eles curaram, porque era o dom que estava nele para aquele fim. Mas quando veio para revelar a palavra, aquilo era uma encarnação do Espírito Santo. Exatamente ali onde foi que Cristo bateu a porta de Laodiceia, a porta do movimento pentecostal. Diz: se você estiver ouvindo minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E a questão é que não é Cristo entrar mais em Laodiceia, é eles saírem para dar lugar a Cristo que já está do lado de fora. Cristo, depois que sai, ele não volta mais. Ele não volta. O problema é que o povo não percebe. Quando ele saiu da mensagem de Lutero, ele não voltou mais. A mensagem de Wesley não volta mais. A pentecostal, ele não volta mais. A primeira e segunda etapa não volta mais. A única etapa que volta é a terceira etapa. Isto é maravilhoso, você ter a luz da própria mensagem do profeta. Então você vê o Espírito Santo encarnado. Foi por isso que o irmão Branham relatou, hoje tem se cumprido a Escritura, me parece que é 135, que ele diz que pecar contra o Espírito Santo não tinha perdão. E é exatamente a mensagem de hoje, ele disse. Era aquela mensagem daquele dia, 134, acho que é. Hoje tem se cumprido essa Escritura. Era exatamente a mensagem daquele dia. E eles blasfemaram daquela mensagem. O pentecostal blasfemou, os demais blasfemaram. E não pensa você que Deus agora vai respeitar seus pulos, seus gritos, seus dízimos, suas ofertas. Deus vai respeitar suas igrejas novas, cheias, bonitas, esplendorosas. Ele não vai respeitar nada disso. Por isso que cada vez que Deus operou, ele tomou um, quando ele quis arrebatar, ele tomou um só. Ele tomou Enoque, levou e largou os outros chupando o dedo. Ele não fez nada com os outros. O irmão Branham diz, quando Noé viu que Enoque foi arrebatado, aí ele foi aproximando mais. Aí vai começar a fazer a arca. Porque era o espaço de tempo que você tem que ver o trabalho de Deus. Deus operando, certo? Deus manifestando para a salvação, que era a salvação na arca. Quem queria se salvar tinha que entrar na arca. Mas Cristo sempre esteve do lado de fora quando as pessoas rejeitam. Termina aquela era, aquele povo fica pensando que Deus ainda está ali. O irmão Branham ensina isso nas eras da igreja. Que Deus faz uma obra, levanta o mensageiro, ele prega, e depois Deus recolhe aquele mensageiro e manda uma praga sobre o povo. E a praga é a cegueira das pessoas não entender e formar uma denominação, ter suas interpretações privadas, quando Deus é o próprio intérprete da sua palavra. Se eles tivessem esperado
a interpretação de Apocalipse 10 era 8-11. A interpretação, você não tem que procurar arrumar alguma coisa. A interpretação é a própria Bíblia. Apocalipse 10, de 1-7, é o ministério do sétimo anjo. A interpretação daquilo ali agora é 8-11. A interpretação vai dizer o que aquilo foi. Certo? E Deus não tem ninguém para poder estar aí ensinando a sua revelação. Ele já vem e manifesta no seu profeta. Ele deu ao profeta, ele não dá aos outros, ele dá ao seu profeta. Então isso aconteceu no tempo do irmão Branham e o Espírito Santo estava encarnado. E Oral Roberts antes era um mensageiro, como a dizer aos pentecostais. Está aqui o parágrafo 56, se você quiser, é a maneira de Deus trabalhar. Cura divina, operando maravilhosamente através de Oral Roberts. Todos eles já partiram. Billy Graham já partiu, Oral Roberts já partiu, William Branham já partiu. E nós temos que saber e respeitar o trabalho de cada um destes, certo? Assim como no natural, não importa se as pessoas tiveram seus fracassos, que Sansão teve seu fracasso. Até o seu casamento, os pais dele não sabiam que aquilo era do Senhor. E se você olhar, não era do Senhor, mas a Bíblia diz que era do Senhor, porque ele estava casando com a Filisteia. E ele não podia casar com uma moça daquela. Contudo, a Bíblia diz que os pais de Sansão não sabiam que aquilo vinha do Senhor, porque Deus queria destruir os filisteus. Então faz esse casamento e ali eu destruo este povo ignorante que não crê na minha mensagem, na minha palavra. E assim, muitos vão falar de Davi, não apoiando seus erros, como Davi, que cometeu praticamente um homicídio através do homem, certo? Que ele mandou colocar na frente da batalha, e sabe, todos que vai para a frente da batalha morrem. Aqueles que ficam lá atrás, lá no meio, se livra. Mas aqueles que estão lá na frente da batalha, foi o que Davi mandou colocar o marido de Batseba na frente da batalha, porque o marido morrendo, o homem já tinha 500 mulheres. 500 mulheres. Ainda manda colocar o marido de Batseba para que ele morra, porque ele não podia ficar com Batseba, o marido vivo, era pecado, era adultério. E ele, mesmo praticando aquele tipo de adultério, porque estava praticando, porque ele foi culpado de um homicídio, ele fez o Salmo 51, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Ele sentiu desamparo, que Deus estava o deixando, ele sentiu tudo isso, porque ele começou a perder na batalha, começou a perder suas mulheres para seu próprio filho. Bom, isso é uma história, e a gente sabe, fala contra Davi? Não, Deus diz assim, ele é um homem segundo o meu coração. Ele fez a coisa errada, ele pagou. Ele pagou. Ele fez a coisa errada e tomou a mulher de Urias, sendo que mandou matar ele, praticamente colocar na frente da batalha, para que ele morresse, para que ele ficasse com a mulher dele, mas ele pagou depois do filho dele, Absalão, deitar com quase todas as mulheres dele em Israel. E pagou. Então aquilo que você semeia, você colhe aqui na terra. Você não vai colher no céu. Mas Deus nunca voltou atrás de, não, Davi, eu enganei com Davi, ele não é homem segundo o meu coração. Era, entende? Era, foi o seu tempo, pagou o preço, fez o Salmo 51, mostrou o seu arrependimento, certo? Tudo aquilo ali, Deus levou em conta, era escrevendo a Bíblia. Agora, meus irmãos, nós não temos que fazer mais nada para escrever Bíblia, porque não pode escrever mais. Agora nós temos o tempo de revelar a Bíblia. O tempo de William Branham não foi tempo de escrever.
Por isso aquilo que João não pôde escrever na ilha de Patmos, que eram os 7 trovões, Brana não podia escrever um livro à parte da Bíblia, porque a Bíblia já está escrita, completa, e ela diz que não pode aumentar nem diminuir sem perder a parte na árvore da vida e da cidade santa. Então, não pode, William Branham não podia, por isso ele não o fez. A revelação dos 7 trovões não é um livro à parte da Bíblia, para agregar-se à Bíblia e completar-se à Bíblia. Não. A revelação dos 7 trovões é exatamente o que João não pôde escrever. João escreveu o que ia acontecer, mas o povo não percebeu aquilo, até que tudo isso aconteceu e veio os dias da voz dos 7 anjos e ele revelou aquilo que tinha acontecido. Amém? E ele não sabia que esta revelação já vem dos 7 trovões. Não está escrito. É revelação. Você não tem que escrever. É como, o que nós vamos fazer hoje? Nós não temos que escrever, nem aumentar nada da mensagem. É revelação. A terceira etapa, não diga a ninguém. Agora é tempo de dizer a terceira etapa. Mas não pode entrar em confronto com a própria mensagem. Como a revelação dos 7 trovões não entra em confronto com a Bíblia. Amém? Olha, eu gosto destas coisas. Certo? Isso me ajuda, porque eu sei que isso é verdade. Então, falando desses 3 homens, Billy Graham, Oral Roberts, e aí sabe o que diz William Branham? Os 58, advertência depois do juízo. Logo olha o nosso pequeno e humilde ministério, preparando-nos, Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, para sempre. Vejam vocês, que está fazendo isto? Chamando aquele grupo noiva. Irmão Branham, com a sua mensagem, com o seu ministério, estava chamando o grupo noiva. Não era ele a noiva, ele está chamando. É o ministério que chama aquele grupo noiva. É o que está escrito que você tem que permanecer. Vem, chama de ambos os grupos. Chama do grupo de Lutero, do grupo de Wesley, do grupo pentecostal. Chama de ambos os grupos. Aí ele está dizendo, chama do grupo de Billy Graham, do grupo de Oral Roberts, que são os pentecostais. Esta é a mensagem. Escuta, está tirando um círculo para fora de um círculo. Agora, guarda bem disso, este pequeno ministério era o maior ministério. E ele diz, este pequeno ministério. O dele era maior do que os outros. Mas como ele era um servo de Deus, ele considerava aquilo pequeno. Esse é um pequeno ministério. Mas Deus tinha dito que nunca houve um profeta como ele. Parado na brecha, Deus falou para ele. Tem hora que a gente quer ser igual a outro, Deus diz, não, mas não é assim. Não adianta você querer ou eu querer pregar a mensagem igual a outros aí, eu não vou dar conta, porque aquilo não é para mim. Cada um foi chamado para uma mensagem. O que nós temos que entender é que o tempo de uma mensagem, de um mensageiro, termina e começa outro. O tempo de Oral Roberts e o povo pentecostal terminou e entrou o ministério de William Branham e o seu povo. O tempo do ministério de William Branham e seu povo terminou, aí entra o ministério da noiva. É isso que eles não adaptam, é que eles não aceitam, porque eles querem ficar no anterior, quando o anterior não podia dizer isso. Deus diz para o anterior, não diga a ninguém. Então você não pode esperar que é o anterior que vai fazer, porque não tem jeito mais. Ele não pôde dizer a ninguém, mas está dentro da Bíblia. E tinha que ser exatamente nesse tempo da noiva. Essa que é a noiva. Os demais fazem parte da noiva, cada um em suas eras. Mas nós temos a era da igreja noiva do último dia. E essa noiva do último dia, ela sabe da terceira puxada. Lá na era do irmão Branham, só o irmão Branham sabia dessa terceira puxada, e uma meia dúzia de irmãos que o seguia, que o acompanhava, não aqueles que iam para a caçada,
Não, os que iam para caçada e pescada não sabiam nada. Porque esses viveram esse tempo todo nosso aí, e eles nunca pregaram essas coisas, porque eles não sabiam isso. Mas aqueles que morreram junto com o mensageiro, no tempo que o irmão Brana partiu. Aí partiu alguns irmãos dali de perto, o próprio pastor do tabernáculo Bran, do dia do irmão Bran. Não depois do irmão Bran. E aí depois do irmão Bran, aí já vem um pastor na igreja trazendo a ressurreição isolada do irmão Bran. Aí a coisa perverte. Aí perverteram. Mas até no tempo do irmão Brana, o irmão Brana partiu, aí Deus recolheu o mensageiro e mandou uma praga sobre o povo da mensagem. E esta praga é exatamente a interpretação que eles têm tido da mensagem, colocado duas pessoas na divindade, que o pai é um, o filho é outra pessoa. O William Branham nunca pregou isso. Ele pregou, Deus não é como o seu dedo. Por quê? Porque é exatamente o homem, o ofício é a parte. Mas ele diz, eu e meu pai somos um. Ele pregou isso daí. Quando o irmão Brana pregou, era a mesma coisa quando Jesus disse, eu e o pai somos um. Pegaram em pedra para jogar nele. O irmão Brana mostrou isso no seu dia, que a coisa mais maravilhosa é quando ele disse, eu e o pai somos um. E eles não podiam entender. Então, é Deus operando no nosso tempo, depois do irmão Brana, e trazendo a verdadeira deidade, que algum que pregou deidade aí, aquilo não é deidade. Dois não é deidade, gente, nunca foi deidade. Dois é dualidade, perdeu o sentido da palavra. Três é trindade, são três pessoas distintas. Aí o dualismo que veio também daqueles que creram no irmão Brana, veio e pregou essa mensagem contrária ao irmão Brana, e andava com o irmão Brana. Isso é que engana as pessoas. Você tomar a mensagem de algum que andou comigo e está pregando pervertido, mas ele andou comigo. Esses também andaram com o irmão Brana. Não vou usar nome nem de lá nem de cá. Mas quem conhece um pouquinho da história, tanto dos Estados Unidos, tempo do irmão Brana, como da agora, eu não sei de tudo, eu sei apenas por revelação. Estas coisas eu tenho por revelação. Eu creio naquilo que prego, eu creio, eu sei que isto é verdade. E o povo vai chamar de demônio, mas chamou Jesus também. Chamou Brana, por que não vai chamar Osmar? Certo? Eu tenho que me aquietar. E cada eleito do seu tempo ficou como mensageiro daquele dia. Porque tem uma mensagem. Se eu falar para vocês, eu não tenho a mensagem, então eu vou pregar que mensagem? Eu tenho a mensagem que o irmão Brana não podia falar no seu dia. É isso. Ele não podia dizer a ninguém. Eu tenho esta mensagem. É o que eu sei que eu tenho. Certo? Eu posso pegar e pregar para você essa terceira puxada, porque você sabe que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que Deus tem novo nome, que HM faz parte e que Brana é o nome. É porque vem nesse ministério final, nesse dia final. A noiva, escuta bem, Deus está na mensagem à noiva. Poderia dizer, Deus está na mensagem à esposa. Deus está nesta mensagem, não é? Deus está em mim, Deus está nesta mensagem que prego. Agora eu tenho que pegar essa mensagem que prego e tê-la em mim, certo? Como um pregador. E vocês também têm que ter a mesma mensagem em vocês. Amém? Bom, para me encerrar, agora que eu cheguei no parágrafo 61, advertência depois juízo, agora Deus é essa mensagem de arrependimento para a igreja nominal. Foi a igreja de Billy Graham. Deus está na mensagem de cura divina para a igreja pentecostal, que foi a mensagem de Oral Roberts. Deus está na mensagem à noiva, que é a mensagem do profeta. Vem, portanto, enquanto que todos eles estão sendo chamados, um é isto, outro aquilo, e outro aquilo outro.
Deus chamando a igreja fora do mundo, como Billy Graham. Chamando a igreja na igreja denominacional pentecostal, Oral Roberts. E chamando a noiva fora de Pentecostes, William Branham. Esse ministério é simples. Mas por que o povo da mensagem hoje está tudo misturado com pentecostalismo? Eles querem voltar aos dons, eles querem voltar aos sinais, quando Deus já passou por aquilo e não volta mais. A mensagem que você vê na Bíblia que tinha que voltar é a primitiva, que tinha que ser restaurada nos dias da voz do sétimo anjo, tinha que ser nos dias de Elias, e veio o irmão Branham e fez tudo isso, restaurou, trouxe-nos a mensagem pentecostal. Mas não pensa você que vai restaurar a mensagem pentecostal do século XX? Não vai, acabou, ela morreu. O profeta diz, Pentecostes secou, morreu. Os ungidos dos últimos dias, ele fala sobre isso. E você precisa crer na mensagem do profeta, principalmente você que diz que crê no profeta. Você precisa crer nesta mensagem do jeito que ele pregou. Amém? Amém. Agora, o 63. Agora Deus dando aviso, preparem-se para um juízo. As bombas atômicas estão nos hangares, preparadas. Só falta um louco chegar lá e apertar o botão. Acabou. Viramos pó. Todo mundo. Eles têm como acabar com esse mundo centenas ou milhares de vezes. Eles têm através das bombas. Mas não é tempo, Deus não permite. Deus domina até o louco. Deus tem louco no mundo. Tem loucos no governo. Mas Deus segura os loucos para não deixar apertar aquele botão. Porque sabe, se apertar, acaba. E antes de acabar, Deus tem que raptar um povo. Agora, depois que Deus raptar essa noiva que ele veio preparar, com a mensagem do seu profeta, com esta terceira puxada, primeira, segunda, terceira, outra vez. Deus em três, operando outra vez. A terceira puxada não podia ser dita nos dias do irmão Branham para ninguém, e hoje ela está sendo pregada, comida por cada um de nós, e pregada a povos, reis, nações e línguas. Amém. Então ele diz aqui, as bombas atômicas estão nos hangares, está tudo preparado. Já está preparado há mais de 60 anos atrás. Pensa bem agora. E Deus, antes de permitir que isso suceda, que as bombas se explodam, ele faz um chamado, como fez em Sodoma: saiam dela, preparem-se, algo vai suceder, antes que as bombas sejam soltas. Aí vem a mensagem do profeta, chamando-nos para esta revelação. Já tivemos essas outras mensagens, muito boa, a mensagem de Billy Graham, de Oral Roberts, a mensagem do Elias, a mensagem do irmão Branham, foi muito boa, mas ele não podia dizer a ninguém isso que nós estamos pregando e que não está sendo ouvida pelo povo. Eles não dão ouvido à mensagem, mas não deram ouvido a eles também, não deram ouvido ao irmão Branham, que tinha sinais maravilhosos. Eles não deram sinais a ele, não deram ouvido a ele, vão dar ouvido a mim sem sinal. Você sabe que João Batista veio e não fez um milagre. E a mensagem dele tinha que existir. E Deus o abençoou. Deus levantou aquele homem para ter o quê? 3 ou 6 meses de ministério. Só. Depois o homem já perde o pescoço na cabeça, corta a cabeça dele, pronto. Ele já tinha cumprido o ministério e não fez sinal. Ele não fez sinal. Ele não estava curando os enfermos, não. Cada um tem um ministério no seu dia. Aí veio Jesus curando os enfermos. Eles mataram também, não tem jeito. Se você deixa sem curar, eles te matam. Se você cura em nome de Deus, eles te matam também. É desse jeito. Então, sempre o homem não pode acompanhar a realeza de Deus, a manifestação do ministério de Deus
no seu dia. Agora, encerrando, porque é muita coisa, nós já estamos gastando muito tempo, e muita coisa tem que deixar para trás. Mas, encerrando, a gente tem que dar valor ao ministério desse dia. Para que essa mensagem, para que esse quinto de Efésios, para aperfeiçoar, querendo aperfeiçoamento. A mensagem que aperfeiçoa é a sétima. 7 quer dizer perfeito, perfeição. Então, o que quer dizer BRANHAM? Perfeito, perfeição. Eles querem continuar no 5. Foi uma bênção na era. Mas Deus está no 7. E não adianta pensar que Deus vai retornar lá. Não, Deus sai indo avante. E daqui Deus sai desta noiva e vai pregar aos judeus. Vai falar com os judeus. Você não pensa que Deus vai falar em português lá com os judeus. Não vai, certo? Ele tem a mensagem na língua judaica para falar com eles através de Moisés e Elias. Mas para nós aqui, os gentios, a última mensagem é esta mensagem, a terceira puxada do irmão Brana, onde finaliza, e Deus está na mensagem da noiva. Obrigado, Senhor, por mais este momento que passamos diante de Ti, reconhecendo Sua palavra. Somos muito frágeis, temos nossas falhas constantemente, temos que pedir perdão, misericórdia, todo momento, Senhor. Mas nós cremos nesta palavra. Pedimos ao Senhor nos livrar de todo mal e nos ajudar nesta fé revelada, para que possamos ajudar o seu povo. E enquanto estivermos aqui, este ministério é levado ao povo, Pai, porque já está quase chegando o momento do rapto. E nós estamos já envelhecidos, Senhor. Mas nós estamos crendo que o momento do rapto está chegando. Paulo esperou para o seu dia e não veio. Brana esperou para o seu dia e não veio, mas veio a vinda. Veio a vinda do Filho do Homem. E agora nós esperamos para o nosso dia, porque esse é o dia do arrebatamento. Não sabemos quando será, mas que o Senhor venha nos dar graça e força para viver a sua palavra e nos preparar para este grande arrebatamento. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.